e convivemos, tem os malvados, né? Tem os malvados. Ali na leitura ele usou quem? O termo dos anticristo, que veio cair de paraquedas. Ele está dizendo isso. Esses anticristos saíram da onde? Do meio de vocês. Olha só o que ele está dizendo. Do meio de vocês, do planeta de vocês, do reino de vocês. E talvez para dizer, porque nós alimentamos. E aí esses anticristos não querem caminhar com Deus, não querem caminhar com a solidariedade, com a igualdade, com o amor, com a partilha, querem caminhar com os seus passos. E aí esses nós olhamos, vemos o que nós olhamos nesse mundo de hoje, que vimos nesse mundo de hoje. Não adianta a gente pensar assim e não vai ter violência, porque você viu que na noite de Natal teve morte e violência, espancamentos, chutes, pontapés, irmãos mendigos, flagelados, sendo ali mortos. Também nessa mesma noite vai ter morte. Mas nós olhamos, nós sabemos que existem mortes por aqueles que talvez, como diz a palavra, que estão fora do caminho da luz, que não querem, não ouviram o testemunho de João. Mas o triste é quando se vê a morte daqueles que conhecem a palavra, que conhecem o caminho, que conhecem os passos, e não se deixaram ser iluminados e conduzidos pela palavra, deixaram ser enganados, deixaram-se à mercê de outros fatos. Aí sim é uma morte triste, não é uma morte. Eu estava analisando, a gente viu essa semana, né? Que morreu lá a princesa Leia no Judai, né? Mas aí a gente fica olhando e perguntando, quando o amor e a partilha é tão grande, quando a carne é tão entrelaçada, que bonito, né? Hoje, mãe e filha sendo velados juntos, né? Porque a mãe também foi. Eram amigas de verdade, né? Colegas de verdade, companheiros de verdade. Interessante a gente ver esse impacto da vida. A gente sempre fala, né? É a mãe que enterra os filhos enterram, mas do mesmo lado, as duas. Imagina a família e outros fatos que nós olhamos aí. Porque a luz é diferente, não é nós. É fácil, talvez, rosquear a lâmpada, talvez lá onde vai ser a festa, onde vai ser o banquete daqui a pouco, estica os fios, estica isso. Talvez vão ficar bravos com Deus, porque Deus deu a chuva, está atrapalhando meus negócios, meu festejar. Deus não está atrapalhando, não. Deus talvez quer dizer, vamos evitar certas coisas. Vamos evitar certas dores lá na frente. Só que nós não olhamos com esse olhar. Nós não estudamos esse olhar de Deus. Por isso vai dizer, aquele que tentou mostrar a outros, através de João, que ele não era digno, mas tentou mostrar. Mas nem todos quiseram ouvir. Por isso vai dizer, esta palavra que nós acabamos de ouvir, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, e a palavra estava no mundo e o mundo foi feito, mas veio para o que era seu e os seus não acolheram, não quiseram. É aquilo que nós talvez podemos olhar e dizer, vai fora, vai embora, aqui você não é bem-vindo, aqui não tem lugar para você, aqui não tem espaço,
Aqui quem reina somos nós. Aqui quem manda somos nós. Cai fora. Procura o seu mundo. Procura o seu grupo. Porque não quer acolher. E como a gente dizia lá atrás, isso está no meio de nós. Por isso nós temos que caminhar, como vai dizer a primeira leitura, que nós ouvimos e escutamos do profeta da carta de São Paulo. Ouvistes dizer, com efeito, muitos anticristos já apareceram. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fosse realmente dos nossos, teriam permanecido conosco, teriam nos ouvido, teriam nos escutado, teriam nos obedecido, mas não quiseram. Então é para eles que isso aconteceu. Bem que eu estou livre disso. Não se pense, porque senão em 2017 você pode ser um anticristo. Você pensar que vai ser bonzinho, e a gente pode tomar uma decepção tão grande. Hoje é fácil fazer selfie para todo lugar. Se a gente pudesse, eu podia dizer assim, vou tirar uma foto, aquela foto panorâmica, né? O celular que se estica, ela vai esticando assim, você tira todo mundo assim. E aí, no dia 31, que vai cair no domingo do ano 2017, aí a gente começa a olhar nas fotos, quem é que ficou, quem que se tornou anticristo, quem se tornou santo. E talvez nós vamos tomar um susto, viu? Porque a luta, a perseverança, o escutar, o ouvir, exige transformação, exige perdas, exige sacrifícios. Por isso que ele vai dizer para nós: eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque conheceis, porque nenhuma mentira provém da verdade. Nenhuma mentira provém da verdade. Querendo dizer para nós, não estamos falando aqui uma mentira. Talvez nós estamos falando e vamos dizer, e estamos colocando uma pura verdade. Duro de dizer, duro de ver e duro de saber que pode acontecer. Não é? Agora, nós temos a graça de Deus de começar e de pedir a Deus, como foi o ano passado, já podemos dizer do ano passado, né? Agora no calendário dos homens, a misericórdia. Agora nós temos Maria, essa que está lá, junto com Jesus, lá na gruta de Belém, ela e José. Será que eles vão descer nessa noite? Será que eles vão deixar um banho nessa noite? Será que eles vão ter frutas nessa noite? Que bom que a gente pode ter, né? Que bom que eles proporcionaram tudo isso para nós, para a gente poder se divertir, curtir, brindar, dizer que o mundo é velho. O mundo não é velho, não. O mundo continua cada vez mais novo. É você que fica velho para esse mundo. Não é o mundo ficar velho. O mundo vai continuar ele do mesmo jeito. Mas é você que vai se tornando velho para esse mundo. Porque o mundo não quer um mundo que não seja luz. Por isso ele vai dizer: no começo, o Senhor fez a luz. Deu a luz, estava a vida era a luz dos homens, a luz brilhava. Mas no meio, para dar testemunho da luz, a palavra estava no mundo, mas o mundo não quis conhecê-la, não quis recebê-la. Quem é que não quer receber? E é isso que é o grande desafio nosso.
receber e acolher com esse grande amor. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E este é aquele que quem eu disse, sua plenitude de todos, o Deus que ninguém jamais viu, mas Deus viu. Deus viu e olhou a humanidade e viu o reino, e viu que, diante da luz que Ele fez, do planeta bonito que Ele fez, do reino bonito que Ele fez, Ele teria que deixar de passar alegria, testemunho, e deixar a sua humanidade feliz. E é por isso que então nós, meus amados irmãos e irmãs, temos que olhar a Deus e dizer a Deus que queremos contribuir com Ele, alegrar-se com Ele, celebrar com Ele e dizer a Ele um muito obrigado por 2016, na nossa vida. Se a gente for olhar nós mesmos, apesar de grandes dificuldades, apesar dos grandes desafios, apesar dos grandes anseios, quanta coisa a gente conseguiu esse ano? Basta a gente olhar. Não somos cegos, né? Por enquanto ainda não. Apesar que tem uns que são cegos. Não repara, não enxerga. Enxerga com a língua. Porque é mais fácil enxergar com a língua do que enxergar com os olhos os benefícios. E em vez de dizer obrigado, então a gente tem que olhar e bem dizer a Deus tudo isso, e saber que tudo isso, porque Deus providenciou. Deus providenciou. Porque se Deus não estivesse junto, se Maria não estivesse junto, o Espírito Santo não estivesse junto, nós não chegaríamos, não teríamos. Porque as provações vêm, as batalhas vêm, mas Ele nos mostra que nós vamos combater as batalhas, nós vamos ser vencedores, quando nós olhamos os sinais e apresentamos de uma maneira transparente a Deus, retribuir a Deus. Então por isso, você também é um retribuinte a Deus, de agradecer a Deus. É aquilo que hoje o Padre Jonas dizia quando se fechava, que envia lá as obras e a ação da Canção Nova. Chegar a 92% de tudo. E saber que na graça de Deus veio os 92% do ano todo. Não veio das mãos da humanidade, da mão do povo de Deus, daqueles que acreditaram na obra, daqueles que vê a ação do Senhor. E nos diz a palavra e diz o magistério da igreja: somos nós guardadores do templo e da casa de Deus, de manter a casa de Deus, de transformar o reino de Deus, não só temporais, materiais e espiritual. E essa é a graça de Deus que a gente tem que agradecer a Deus. Quanta bondade, quanta ação de Deus. Talvez nesse ano de 2016, quantas almas foram recuperadas, quantas almas se transformaram através da palavra de Deus, através da Eucaristia, através das missas, através das procissões, através dessa cara chata desse padre, talvez, mas teve corações que voltaram para a igreja, que buscaram e foram um ano de 2016 diferente. Então por quê? Porque Deus foi luz, não foi trevas. Ele não quer ser trevas, Ele quer ser a luz da maneira que Ele pode chegar e apontar e dizer: eu sou luz na sua vida. E aí aquela luz que brilha, aquela luz que enxerga e consegue entender o chamado de Deus, só celebra a grandeza de Deus. Por isso o Salmo de Deus nos diz hoje para nós:
o céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo, cantai e bendizei o seu nome, que é santo. Não é nosso, é de Deus. Desse menino Jesus, desse pai, dessa mãe, de José, de Maria, desse Espírito que hoje ainda celebramos desse Natal, e amanhã celebrando a grande Mãe de Deus, nossa igreja. Ela é dizer a Deus, é dizer ao Senhor, que nos trouxe ao Verbo de Deus encarnado, um muito obrigado. A esse ano que Maria vai estar nos conduzindo, nos regendo, que ela passe à frente de nossas vidas, de nosso celebrar, não de nossa maneira, mas que ela nos ilumine, que ela nos conduza. É necessário, certas horas, é claro, ser chamado, ser corrigido, né? É necessário. Deus nos corrige da sua maneira, e Ele nos coloca, e vem a ação do Espírito Santo, de acordo com aquilo que nós somos merecedores, não daquilo que nós queremos, não, porque Deus vai dizer: você é merecedor disso. Se não está contente, vai brigar com ele, né? Aí você resolve com ele. Mas para 2017 eu não quero mesmo. Ele vai dizer: eu não estou nem aí. É o que eu quero para você. Ou quer virar o anticristo? O mundo está aberto. Agora, se eu for perseverante, se eu entendo o seu chamado, eu consigo entender o que Ele espera de mim. Peçamos isso a Deus, não? Nessa bondade, nesse transformar, e pedir ao Senhor que Ele nos renove verdadeiramente a nossa vida, para que esse ano que vai seja o ano da graça, da transformação, da mudança. Não é a economia que tem que mudar só, não é a economia só, não é só os trabalhos, não é só os 12 milhões que precisam desse serviço, desse emprego. Só precisa também de ação de coração misericordioso, renovados, transformados, que busca a Deus, que busca o Senhor, que busca aquele que caminha, né? Que busca aquele que, quando a gente olha aí hoje, como a gente dizia lá no começo, a crise tem aí, mas olha aí, né? Quando a gente ouve falar mais quase meio milhão, você sabe o que é meio milhão de carro deixou o estado de São Paulo?